¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Durante el siglo XX, los avances de las fuerzas progresistas y de izquierda en América Latina fueron enfrentados por las oligarquías conservadoras mediante sangrientas y opresivas dictaduras militares que no solo asesinaron a miles de dirigentes de izquierda, también implantaron modelos económicos neoliberales que acentuaron la desigualdad, la exclusión social y la pobreza en el continente, pero sobre todo instalaron en nuestras sociedades la desesperanza y el miedo. Durante esa época, los gobiernos progresistas de Salvador Allende en Chile, João Goulart en Brasil, el peronismo en Argentina, por nombrar solo algunos, fueron derrocados por cruentos regímenes fascistas. Igualmente, los movimientos revolucionarios en Sudamérica y Centroamérica fueron reprimidos de manera despiadada por las dictaduras militares. Con la llegada del siglo XXI, arribaron nuevamente los gobiernos progresistas y revolucionarios en la región. Venezuela con Chávez, Brasil con Lula, Argentina con Kirchner, Ecuador con Correa, Uruguay con Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, Honduras con Zelaya, Nicaragua con Ortega, Bolivia con Evo Morales, México con López Obrador y otros más. Estos gobiernos progresistas impulsaron acertadas políticas sociales y económicas que beneficiaron a las mayorías. Se redistribuyó con justicia la riqueza, se redujeron las brechas sociales, salieron de la pobreza millones de excluidos, se democratizaron los servicios de salud y educación en el marco de un crecimiento económico sostenido. En paralelo, volvió la esperanza y se acabó el miedo. Creció significativamente la organización y la movilización social. Se acentuó la ideologización y la politización de la sociedad. Los pobres alcanzaron visibilidad y respeto. Cambió la correlación de fuerzas cultural y simbólica a favor de las fuerzas progresistas. Durante esos años, las fuerzas conservadoras se mantuvieron a la ofensiva y la contraofensiva, impulsando golpes militares, paros petroleros, golpes judiciales, parlamentarios y mediáticos, bloqueo económico y financiero, aislamiento diplomático. Es decir, mantuvieron la misma estrategia de épocas anteriores, el derrocamiento de los gobiernos progresistas y su desplazamiento violento y caótico del poder, para luego restablecer el fracasado modelo neoliberal, la represión y la persecución judicial y policial, empleando las más modernas herramientas de las guerras de cuarta generación. En vez de disputarle a la izquierda las conciencias y los corazones de las mayorías, disminuir la injusticia social que amenaza su dirección sobre la sociedad, renovar sus proyectos sociales y políticos, las derechas del continente decidieron reciclar la violencia del pasado y caotizar a las sociedades, ignorando la elevada madurez social y política alcanzada por las mayorías. Su ofensiva restauradora se basó principalmente en la desestabilización, el hostigamiento y el saboteo permanente, aprovechando en cada momento los errores, debilidades y sobre todo la dificultad para estructurar hegemonías y fortalecer los necesarios valores por parte del progresismo y de la izquierda, que es lo que consolidan en el tiempo el proceso de cambios profundos. Lo que es cierto es que las oligarquías de la región parecen no estar dispuestas a sacrificar sus privilegios ni a tolerar las reformas necesarias que permitan la inclusión económica y social de las mayorías. La breve etapa de gobiernos neoliberales en la región profundizó la polarización social estructural que sufren nuestros países latinoamericanos y crearon las condiciones para el inicio de un nuevo ciclo progresista en la región, ahora con un poderoso protagonismo de los movimientos sociales.
Para el progresismo y para la izquierda revolucionaria es urgente la actualización de su diagnóstico sobre las nuevas realidades, la renovación de su oferta y su discurso, atender estratégicamente la construcción de hegemonía y repensar el modelo democrático alternativo. Considerando estos marcos y para analizar el actual papel de la comunicación, voy a conversar con el reconocido publicista Roberto Bobby Coimbra, actual presidente y director creativo del grupo Ogilvy Venezuela y director regional para América Latina de Soho. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Bobby Coimbra, presidente y director creativo de Ogilvy Venezuela, director regional para América Latina de Soho y country manager de WPP para la región andina. Más de 30 años en Venezuela. Bienvenido, Bobby. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oh, gracias una a ti. satisfacción y una sorpresa me invitaste. 30 años en Venezuela, naciste en Brasil. Sí. Te viniste a Venezuela Sí. hace 30 años, venías por poco tiempo. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué no te has ido? Eu como Cuando dizia... pareciera estar de moda irte de ¿no? Venezuela. Bem, porque eu continuo, sempre considerei, aliás, e no início não, porque nem sequer conhecia a Venezuela. Eu cheguei aqui por acaso, uma vez que minha companhia, eu trabalho em uma multinacional inglesa, me mandaram aqui para solucionar um problema. Eu supostamente deveria me quedar 2 meses e acabei me quedando 32 anos, etc. Pero depois que, obviamente, me fijei em Venezuela, eu me dei conta de que este é um país de grandes oportunidades para nós outros, os publicistas. Era em el passado e continua sendo. Eu me recordo muito bem que uma entrevista que me hice a Adweek, eu dizia que Venezuela era o paraíso do publicista. Paraíso do publicista porque tinha um consumidor, desculpando-me a redundância, consumista, emocional, ávido por novidade, não muito fiel a las marcas, não? E, consequentemente, era tudo o que nós outros, os publicistas, podemos esperar desse consumidor. E no início desse ano, eu diria maquiavelicamente, essa mesma periodista me chama por telefone e pergunta: Bobby, tu continuas crendo que Venezuela é um paraíso para um publicista? E eu respondi que sim, uma vez que eu sou um fiel crente de que essas características do mercado, ou melhor, do consumidor, continuam a mesma coisa. Continua a pesar da crise. Seguro, a única coisa que obviamente cambiou foi a capacidade de compra desse personal. Eles continuam comprando menos, pero continuam comprando menos emocionalmente, continuam comprando menos novidades, continuam comprando menos o status, continuam comprando menos a curiosidade, pero exatamente com o mesmo perfil que nós tínhamos Las mismas motivações. Exatamente. E ademais disso, para não dizer que eu sou unicamente interessado em negócio, me quedo em Venezuela por também outras razões. Não? Elas é o clima. Não existe nenhum país do mundo onde temos 365 dias de sol. E uma coisa que eu valorizo muito em Venezuela, que é o venezuelano. Não? Eu sou um viajeiro frequente. E tu não podes imaginar a satisfação que eu tenho quando eu chego em Maiquetía e me encontro com uma senhorita que seia meu passaporte e diz: bem-vindo, meu amor. Ui, isso não tem preço. Por isso me quedo acá. Mira, pero no hay duda que la crisis económica ha afectado la imagen del país. Hay una percepción compleja en el extranjero sobre la situación venezolana. En buena medida manipulada, tergiversada, exagerada, exacerbada. ¿Cuáles crees tú que pueden ser los valores que hoy Venezuela, con los que hoy Venezuela puede contar para recuperar su reputación? Bem, ¿Qué podemos vender de Venezuela? eu sempre digo que eu já vivi em 9 países, assim que tenho uma visão bastante, vamos chamar assim, ampliada, não, de lo que passa nas sociedades. E obrigatoriamente o que está passando em Venezuela
passaram em outros países, não? Em Brasil, em todos os países que eu vivi, não? Aí alguma pessoa, um televidente vai dizer que eu sempre trago as desgraças, porque vivi em países com problemas. Hiperinflação, crise econômica. Superinflação. Em Brasil, por exemplo, nós chegamos na época onde as mercancias não tinham preço, tinham um número. E tu, ao momento de pagar, chequeava o número que aparece aí com um número que lhe correspondia ao valor de aquele momento para a compra. Imagina, não me recordo, em Bolívia, me cambiei $100 e em uma mesa de bilhetes da moneda local. Então, convivi com um país onde também se come a basura, infelizmente é uma barbaridade, mas convivi. E convivi também com países com toda essa problemática política que nós estamos vivendo. Quer dizer, Venezuela, para mim, é a grande diferença, não é uma exceção. Lo que ocorre é que nós, infelizmente, estamos vivendo toda essa problemática em um momento equivocado. Tudo isso que está passando em Venezuela passou em Latinoamérica e em el mundo. Em mundo. Eu me recordo em Europa que todo mundo andava de bicicleta porque não tinha gasolina. Estamos claros? Aliás, é um exercício fantástico. Mas a motivação é que existia um problema de combustível. Então, todos esses países passaram com os problemas que nós estamos vivendo há anos atrás, não? E Venezuela está passando agora, não? Então, quando eu vivo em um país com problema e lá comparo a problemática que nós estamos vivendo com outros países, principalmente os vizinhos, o dolor é mais grande, não? Agora, respondendo especificamente a tua pergunta, eu creio que há primeiro que entender a situação que nós estamos vivendo e obrigatoriamente dar não sei se a palavra correta é essa, uma oportunidade à sociedade, e essa oportunidade provocar uma conscientização por parte de todos nós outros que cabe à sociedade tocar um país. O governo ajuda ou não ajuda, mas na verdade, para mim, eu sou um fervoroso defensor dessa ideia. É a sociedade que tem que tocar um país. Eu estou seguro que se cada um de nós outros olvidarmos um pouquinho do problema e começar a discutir a solução e participar na solução, eu creio que nós vamos seguir adiante. Eu creio, mais uma vez, Venezuela é um país de grandes oportunidades. O que necessitamos é um pouco dessa participação, desse otimismo, desse convencimento. Del empreendimento. Del empreendimento. Seguro. Eu creio que o venezuelano é criativo por excelência. Eu creio que ele tem que sair desse letárgio, não? Que hoje menos do que, pero que existe, não? E não esperar que llueva café, não? Que cambios observas en positivo? ¿Cuáles son los cambios que observas en positivo de esta crisis? Está surgindo uma nova sociedade. Aliás, está surgindo um novo país. E eu creio que Venezuela é o lado positivo de toda essa problemática, porque sempre no mundo, por pior que seja a situação, sempre há um lado positivo. Nós temos que encontrar, não? Certo? Mas sempre há. Há o lado negativo, que é óbvio, não? E que graças a... E normal? Não, e graças ao sadomasoquismo de nossas sociedades, não somente a venezuelana, todo mundo lhe encanta a desgraça, aquela outra coisa. Colocando de lado, não? Esse sadomasoquismo que eu amo, não? De buscar o lado positivo. E eu creio, honestamente, que o lado positivo é que está se criando um novo venezuelano. Está se criando um novo consumidor, um novo empresário venezuelano. Quer dizer, vamos começar por o consumidor, não por o empresário. Eu creio que está surgindo um novo empresário que está se arriscando mais, está buscando abrir suas possibilidades, está querendo inovar, porque está se dando conta de que vem uma Venezuela extremamente competitiva. Então, ele se torna mais ativa. Nós vivíamos em uma sociedade de entrega de produto. Agora nós temos que viver em uma sociedade de venda de produto. Isso me parece extraordinário, principalmente para mim que sou publicista, está claro? Quer dizer, por lado do consumidor, nós estamos dando em vista um consumidor que está começando a valorizar muito mais as coisas boas com relação aos produtos, obviamente, do que teníamos no passado. E eu, consumidor, estou começando a ser mais exigente nas coisas que compro, estou começando a ser mais exigente com o serviço que me oferecem e, consequentemente, essa sociedade nova está se valorizando, está se tornando mais coerente com as necessidades atuais que nós estamos tendo. Antes vivíamos
desculpe, não creio que se ofenda, mas que depois de 32 anos no país eu me considero semi-venezuelano. Então, às vezes eu corro o risco de dizer algumas tonterias. Mas era uma sociedade facilista, não? Que vivia em um mundo de facilidade, muita facilidade, não? E inclusive o mundo é real. O mundo é real, porque não creio que ninguém tem possibilidade de regressarmos a essa sociedade. Eu creio que nós temos que dar conta da sociedade que podemos viver, não? Que devemos viver, que é uma sociedade com uma grande segurança jurídica, uma sociedade onde eu tenha liberdade e possibilidade de fazer as coisas que me dá a gana, que o governo me dê possibilidade de eu fazer isso, de eu ter liberdade de expressão, enfim, de uma sociedade moderna e ativa, onde exista uma obrigatória participação de todos os componentes dessa sociedade. O consumidor, o intermediário, o fabricante, o governo, o político, enfim, todas as pessoas. Se cada um de nós em Venezuela, obrigatoriamente, nos darmos conta das responsabilidades individuais que nós temos e assumi-las, eu creio que nós vamos seguir adelante. E eu creio que isso é o lado positivo da situação que nós estamos vivendo, porque o venezuelano está se dando conta disso, não? Certo? Existem aí inúmeras, várias, muito bons exemplos de coisas que para mim me sonam maravilhosas. E estão existindo obrigatoriamente por a situação adversa que nós estamos vivendo. Mira, se habla de que hoy el consumidor es más racional que emocional, como consecuencia de la caída del ingreso, como consecuencia de la crisis. ¿Es esto verdad? Mais ou menos, Oscar. O venezuelano nunca vai ser racional. El consumidor seria uma incoerência, tá claro? Aliás, o latino-americano, não? Eu diria que o povo um pouquinho mais racional. E quando eu digo... Mais exigente. Seguro, racional não tem nenhuma negativa. Não, ser racional, coisa nenhuma. Eu creio que nós temos que ter uma dose de emocionalidade em nossa vida, senão não sabemos viver. Porque imagina ser como suíço. Eu não vivi em Suíça, eu vivi em países e era realmente catastrófico viver aí, porque era cansativo, porque não existe essa emocionalidade que nós temos em Latinoamérica. Agora, com relação ao consumidor propriamente, ele continua emocional. Ele pode ser racional na escorrência final, mas obrigatoriamente el call attention, perdão, às vezes os publicistas têm mania de falar frases em inglês, o gancho que nos chama a atenção é a emocionalidade. Eu digo, ui, que produto bonito. Ui, pero tiene dos, ok. Então, aí vai a racionalidade de eu escolher este ou esse é mais barato, etc, etc. Pero o gancho inicial é totalmente emocional. Totalmente emocional. Vai continuar assim, porque isso está no DNI de Venezuela. Não se pode cambiar, não. Como las decisiones electorales son en su base emocionales. Seguro. Luego buscas la razón para justificar lo que decidieron las emociones. Para evitar las críticas. Sí. ¿No? Mira, pero eso significa también que las marcas tienen que cambiar o están cambiando su oferta, su comunicación con el consumidor, la manera de relacionarse. ¿Cómo han evolucionado las marcas en este contexto de crisis? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Cómo no, con mucho gusto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bobby, te preguntaba de qué manera las marcas están dando respuesta a ese nuevo consumidor, que sigue siendo profundamente emocional, pero que quizás racionaliza un poco más ahora sus decisiones de compra. ¿Cómo se están adaptando las marcas? ¿Qué respuestas están dando? Bem, as exitosas não, estão buscando se adaptar a essa circunstância, não? Porque, e obrigatoriamente, como tu bem mencionas, aumentar ou progressar nesse caminho da emocionalidade, não? Eu quero ser
mi marca ou a marca quer ser tua amiga, quer ser participativa de tua vida, etc. E lo vem fazendo, algumas delas exitosamente, não? Há muitas involucradas em atividades sociais, estamos vendo lá mais presença nisso, e principalmente nós estamos nos dando conta da preocupação de determinadas marcas, não todas, infelizmente, não, da valorização de determinados valores agregados, vamos chamar assim, não? Certo? Quer dizer, eu estou me preocupando mais em valorizar determinado aspecto de meu produto, não? Estou me preocupando mais em buscar falar com um determinado segmento específico da sociedade, porque esse conceito de querer falar com todo mundo nunca existiu, mas agora todavía menos, não? Até os políticos não entendem que temos que falar com grupos objetivos primários. Então, as marcas estão querendo definir de uma maneira bastante específica o grupo objetivo que pretende ser atingido e conhecendo profundamente as necessidades desse grupo objetivo e, obrigatoriamente, os valores agregados que tem, estabelecer esse link. Porque aí uma coisa que é curiosa, todo mundo me pergunta que cambiou. Há um cambio em nosso negócio, em nossa sociedade. Hoje, anteriormente, as marcas competiam por segmentos, certo? Quer dizer, o shampoo competia contra os segmentos, etc, etc. Hoje, motivado pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, todas as marcas competem com todos. Que significa isso? Não seguro. Eu entro em um supermercado, não? Certo? E quero especificamente comprar um determinado produto, não? Quer dizer, eu quero comprar um produto que minha mulher Um shampoo. Sim, certo. Então, um shampoo não, porque eu ia dizer outra coisa, comprar um determinado produto, eu entro no supermercado e descubro um produto que hace crescer pelo. Então, eu me olvido de lo que me pediram. Pospones la outra compra. E me vou comprar isso. Está claro, quer dizer, que tem que ver esse bendito produto, que seria muito bueno para nós dois, não? Sí. Certo? Ayudamos. Que ver com o produto inicial que me pediram. Não tem nada a ver, pero graças a essa característica, ou a essa situação que nós estamos vivendo, as marcas estão se competindo entre si, independentemente de seus segmentos, que obrigatoriamente hace como consequência essa focalização ou essa preocupação em eu falar especificamente com um grupo objetivos de consumidores. Hoje, sem dúvida nenhuma, a Venezuela está se focalizando. Então, todas as marcas, obrigatoriamente para sobreviver, têm que entender qual é o grupo primário essencial para sua sobrevivência. E as que são inteligentes lo estão fazendo exitosamente. Outra coisa que vem ocorrendo, que me parece fantástica, são as inovações que estão surgindo, são as novas companhias, certo? Companhias que aproveitando-se da ausência das multinacionais que se foram e que vão se arrepender porque vão ter que regressar, e o dia que regressar a coisa vai custar muito mais plata, não? Começaram a inovar as coisas que veniam fazendo, não sei se posso falar publicidade aqui, mas Click, por exemplo, não é cliente meu, é uma companhia que me parece extraordinária. Quer dizer, é uma companhia que adquiriu o know-how da companhia estrangeira que se foi e inovou. Quer dizer, esse refio deles me parece algo extraordinário, algo que a outra companhia não tinha pensado, algo que supostamente não estava imaginado no mercado venezuelano porque não se necessitava. Então, hoje já existe a indústria de refil. Tu vas em um shopping center, existem companhias de refil, que têm esses produtos sem marcas, etc. Tu leva tu produto e lo llena. Isso me parece extraordinário. Surgem novas linhas de negócio, não? Algo que me parece, por exemplo, maravilhoso foi a invenção, não? de jovens para levar perros para o exterior. Isso me parece extraordinário, certo? Então, os tipos inventaram, e isso é a criatividade venezuelana, uma maneira de atender a uma necessidade violentamente emocional. Olha, eu estou indo do país e estou deixando meu perro. Caramba, eu sou perruno, tenho 7 perros. Cada dia que me for a Venezuela, tenho que contratar um container para levar os 7 perros, porque não me largo deles. Então, esse grupo, dando-se conta
del desespero desse grupo de famílias que se vão, fizeram um negócio. E eu me encargo de transportar tu perro. Então, eu cuido de sua documentação, de suas vacunações, de los permissos, etc. Se não bastasse tudo isso, viajo com eles. Estou aí acompanhando. Então, esses tipos estão ganhando dinheiro, atendendo uma necessidade extremamente emocional e conhecendo o mundo. Les felicito, porque é extraordinário. Outro negócio que me entusiasma e que me chama a atenção, por exemplo, o entusiasmo do chocolate. Não? Anteriormente, Venezuela sempre foi conocida, por lo menos por los especialistas, una gran productora de cacao. Pero no se hablaba de chocolate. Obviamente, tenían as marcas maravillosas de chocolate de Nestlé, etc. Era característico de um venezuelano, determinados produtos, etc. Pero não existia essa particularidade que nós temos hoje. Eu, recentemente, saindo de Venezuela, disse, quero comprar um chocolate. E me fui no aeroporto e disse, dá-me um chocolate. E lá, a vendedora disse, que chocolate você quer? Ui, e me apresentou uma quantidade grande de variedades de marca e de variedades de características de cada uma das marcas. Algo que me parece fantástico, porque era uma coisa que não existia. Hoje, eu em Venezuela posso comprar um chocolate com 70%, 60%, 50%, 40%, 30%. Os empaques. E os empaques maravilhosos, porque continua. Essa é uma demonstração de que o venezuelano lhe encanta a novidade, lhe encanta a coisa bonita. Então, o cuidado que nós estamos vendo no mercado venezuelano com produtos novos e produtos que existem por aí, é resultante de toda essa necessidade de eu estabelecer essa comunicação, continuo dizendo, emocional entre o consumidor e o produto. Essa condição emocional do consumidor também le exige a las marcas atender requerimientos emocionales, demandas emocionales. Las marcas hoy cada vez asumen un mayor compromiso social, causas como la ecología, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra el racismo, la exclusión, pero también intentan servir para superar sentimientos negativos, la tristeza, la incertidumbre. Eso es cierto, las marcas están ofreciendo ahora mucho más que beneficios materiales. Seguro. E essa é uma obrigação, eu diria eu. Uma obrigação não somente em momento de crise. Eu creio que a marca, para criar essa emocionalidade, porque na verdade, o que nós buscamos, os publicistas, é criar, ou buscar maneiras de criar esse link emocional. Eu quero que essa marca me dê algo mais, não, do que simplesmente o benefício, vamos chamar assim, alimentício, que tem em sua descrição de características. Não? Ela tem que criar esse algo mais, porque a competência é muito grande, porque nós estamos enfrentando, cada dia que passa, um mercado mais competitivo, não? Onde buscar variedades ou variações em seus componentes está se tornando um pouco complicado, não? Certo? Então, eu tenho que criar essas conotações ou conexões, vamos dizer assim, paralelas, não? Para aumentar primeiro para chamar a atenção na minha marca, certo? E depois conectar-me com esse grupo objetivo. Pero, cara, fundamentalmente, a primeira coisa que eu tenho que fazer em uma marca para poder sobreviver é definir quem é meu consumidor. Hoje. Sempre foi, pero hoje, principalmente no mercado venezuelano, é condição sine qua non. Si no lo hace, muere. Eso quiere decir que, así como las marcas están viviendo nuevas exigencias, la industria publicitaria también ha tenido que cambiar. ¿Qué tareas hoy son fundamentales? Me imagino que la investigación, la planificación, pero ¿qué tareas son fundamentales hoy en la industria publicitaria para satisfacer los requerimientos de las marcas? ¿Me respondes cuando regresemos de los comerciales, por favor? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba, Bobby, acerca de las respuestas, las nuevas respuestas que tienen que dar las agencias de publicidad, las agencias de comunicación. ¿Cuáles son? Eu creio que nós temos que nos dedicar às atividades
pré-publicitarias, ¿no? Quer dizer, el aviso de prensa, o el comercial de televisión, o la presencia en las redes sociales. Nosotros tenemos que nos dedicar a nos aprofundizar en el conocimiento de ese consumidor. Porque en el pasado, bueno, no en el pasado, nosotros teníamos ese input por parte de nuestros clientes, ¿no? Y obviamente de las compañías de investigación, pero que nos davam uma data extraordinariamente importante e suficientemente necessária para tocarmos nossa comunicação. Mas agora, eu creio que a atividade publicitária tem que se dedicar, además de continuar consumindo esse tipo de informação, que eu chamaria uma datadura, não? Em algo mais ligado às percepções. Então, uma agência de publicidade tem que se dedicar mais eu creio que nós temos que nos tornar cada dia que passa os mais grandes conhecedores de nossos consumidores, não? E uma coisa extremamente importante como sinal de sobrevivência, cada dia que passa se tornar mais representante do consumidor e menos do cliente e nas comunicações. Quer dizer, eu, quando hablo com meu cliente, eu tenho que ser aí representante do consumidor, de uma maneira mais fija, más ativa, y yo creo que ese es el papel de la nueva publicidad. Los estudios cualitativos cobran una importancia fundamental. Seguramente que sí. Yo creo que nosotros estamos desarrollando ahí todas unas herramientas, ¿no? para estudiar percepciones, ¿no? Que es una situación curiosa, ¿no? Por ejemplo, yo no te podría responder o que es más positivo o que es más negativo. Yo entro en un supermercado, no encuentro mi marca, o entro en un supermercado y encuentro la marca con un precio que yo no puedo comprar. ¿Qué es mejor? No sé, nosotros tenemos que estudiar eso, porque eso interfiere en ese tipo de relacionamiento, vamos a llamar así, amoroso, que nosotros estamos queriendo construir, ¿no? El consumidor ya no es fiel a las marcas, ¿no? No. Y la fidelidad se acabó. Oye, yo creo, sí. La fidelidad se queda en la familia. Algumas vezes. Pero en el marketing isso olvídate. Aliás, te digo, não é que o venezuelano seja infiel, o mundo é infiel. ¿No? Eu me recuerdo, há anos atrás, eu participei de como íntimo. Busca alternativas, ¿no? Estamos permanentemente buscando alternativas. Bueno, tenemos mucha alternativa, tenemos un sem números de novidades. Obviamente, o consumidor é curioso, ele não pode ser fiel, não? Certo? É impossível, não? Certo? Como tu vai ser fiel a tu regime entrando em uma confeiteria e vendo doces maravilhosos? Isso é impossível, não tem possibilidade. Mas nessa reunião que eu tive a oportunidade de assistir, chamava-se Brand Confusion, não? Em Nova York. E várias gente brilhante de grandes companhias, etc. E lá que me chamou mal a atenção foi o presidente Harley Davidson. Aliás, por la maneira, ele chegou em evento montado em uma moto. Não? Quer dizer, solamente isso já provocou, quer dizer, um diferenciativo extremamente importante. E ele dizia, iniciando sua charla, de que ele, como presidente da Harley Davidson, não creia em fidelidade de marca. Sim. E dizia isso como uma afirmativa, dizendo, eu digo isso, apesar de que eu tenho a marca Harley Davidson, a única que eu conozco, onde o consumidor tatua em el braço o logotipo de nossa companhia. Mas mesmo assim, com a tatuagem que tem esse tipo de la Harley Davidson, esse tipo, se o mercado apresenta uma motocicleta mais moderna, diferenciada, ele vai, apesar da tatuagem, vai buscar a nova marca. Quer dizer que e isso também é muito bom, porque isso te dá possibilidade de novos desenvolvimentos e inovação permanente e investigação profunda. Se não há inovação, seria um mundo extremamente aburrido, não é certo? Quer dizer, não existe, e por mais precário que seja o mercado, mercado que não seja inovador, que dinâmico, uns mais, outros menos, etc., mas ativo, porque eu creio que isso é el resorte del desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Las redes sociales, ¿qué impacto han tenido en la comunicación publicitaria? Bem, a rede social é um meio e há que se entender isso, claro. E obrigatoriamente ela funciona ou não funciona dependendo da mensagem que tu colocas aí dentro. Da mesma maneira que um spot de televisão, um aviso de prensa ou um spot de rádio. O importante não é o meio, o importante é as mensagens que tu colocas.
O grande problema que nós estamos enfrentando, a grande ventaja, vamos arrancar por lado positivo, não? Dos médios sociais, é que é um meio interativo. E, obrigatoriamente, nós vivemos em uma sociedade onde todo mundo quer participar, não? Certo? Eu quero ter meu momento de glória, ser escuchado. certo? Quero ser escuchado, não? Certo? Então, as redes sociais é o lugar perfeito, porque eu interactuo, não? Inclusive com coisas que eu não tenho a mínima ideia, pelo simples fato de ter a possibilidade, já me cria um relacionamento, vamos chamar assim, amoroso com os médios. Agora, esse é o lado positivo. O lado negativo é que muita gente pensa que o simples fato de eu utilizar um Instagram e eu ter aí em Facebook uma série de likes e manifestações, eu estou me comunicando com o consumidor. Quer dizer, pensando que a rede social, por esse simples fato de ser utilizada, vai provocar os resultados que eu estou pedindo. Isso é uma grave equivocação. Claro. Mais uma vez eu digo, as redes sociais são um meio de comunicação, como é a rádio, como é a televisão, como é a prensa, com uma ventaja, que tem essa interatividade que, obviamente, nós temos. Um programa como o tuyo pode receber chamadas, um periódico pode receber respostas do consumidor, mas, obrigatoriamente, a rede social é mais imediata. E isso é a grande diferença e o grande valor agregado que é esse meio. Mas, mais uma vez, repito, é um meio. E, obrigatoriamente, vai funcionar ou não vai funcionar dependendo do que tu escreves aí. Os conteúdos claves. Seguro. Não, e é um meio perigoso, não? Porque se tu mete a pata, olvídate, porque tu não vai borrar nunca mais. Não há maneira de borrar. Não é certo? Quer dizer, quando um avião cai, a primeira coisa que fazem as companhias é borrar o logotipo, não? Com um spray, não está certo? Não? Além das redes sociais, não há maneira. Quer dizer, e as pessoas que pensam que existe maneira de borrar os malos momentos, olvídate. Uma mala experiência se reproduce viralmente. E se nós levarmos em consideração esse sadomasoquismo que nos caracteriza a todos nós outros, é um meio extremamente perigoso. Não? Perigoso nesse aspecto. Claro, claro. Tem seus riscos, mas tem também ventajas extraordinárias. Imensas ventajas. Como digo, essa interatividade que proporciona o meio é fantástico em la comunicação. Não? Tu experiencia, a partir de tu experiencia, tu conocimiento, el futuro de Venezuela, ¿cómo lo ves? No se trata de que tengas una bola de cristal, pero ¿cómo ves el futuro de Venezuela? Sí, mi bola de cristal está meio nublada. ¿Cuál es tu escenario? Okay, ¿Cuáles son tus escenarios? Eu digo, eu sou brasileiro, e brasileiro pessimista nasce morto. Isso é uma característica de nós outros. E isso não é um slogan, não é um posicionamento. O brasileiro é otimista. E eu sou otimista. Eu sempre digo que se eu não for otimista, não seria publicista. Claro. Porque não existe possibilidade de um publicista não ser otimista. Eu creio em futuro de Venezuela e por isso estou aqui. Eu sempre digo que todo surfista busca uma praia onde vai surgir a grande ola, não? Certo? E o problema é descobrir onde está a praia. Eu estou ciente de que essa praia, para mim, por lo menos, é Venezuela. Porque vejo as possibilidades do país, não? Vejo uma nova sociedade que está se surgindo, vejo condições, quer dizer, o que nos falta é uma colaboração aí por parte do governo, claro. Não está certo? De nos dando o que eu sei, eu escrevi aqui para não me evitar, segurança jurídica. Não? Eu necessito, de que esse governo conseguir transmitir de uma maneira coerente, não? De uma maneira realmente, vamos dizer, real, não? Essa segurança jurídica, eu creio que esse país dispara. Nós estamos melhorando. Eu creio que 2020 vai ser melhor que 2019. E digo isso porque converso com meus clientes, eu sou um curioso por natureza, e converso com eles e vejo que a coisa vem melhorando. E aí uma coisa característica, existe sempre na sociedade os otimistas e pessimistas, não? E hasta levando-se em consideração essas características, estão melhorando. Porque os otimistas dizem que nós outros estamos acelerando. E os pessimistas dizem que nós outros sacamos o pé do freno. Não importa, de um ou outro estamos caminhando, certo? E isso é uma característica de que a coisa vai melhorar. Porque, mais uma vez eu digo, do entusiasmo de cada um de nós outros depende muita coisa. Depende de levar a coisa adelante. E eu creio que, mais uma vez, o venezuelano está se dando conta das possibilidades do país. Eu estou seguro de que nós vamos começar a receber venezuelanos de regresso, porque a realidade aí fora não é a fantasia que muita gente pensa. E esse personal que vem para cá, vem
vem buscando novas oportunidades. E o personal que com está maior cá, madurez. seguro, exatamente, com maior madurez. E ele que se quedou acá vai começar a receber os frutos desse entusiasmo, dessa participação de sua permanência e de seu trabalho, não? E isso hace com que o país melhore. Se o governo nos ajuda, Venezuela vai ter a granola. E eu vou estar na praia para agarrar lá. Bueno, Como buen 2020, surfista. yo también estoy de acuerdo. 2020 seguro, va a ser un seguro, año seguro. excelente. Esse canal de televisão, há muita gente, oye, que não se vai do país. Não se vai do país porque não porque não pode. Não vai ao país porque tem consciência. Obviamente tem gente que não se vai do país porque não pode. Mas a grande maioria se queda porque vem as possibilidades que existem acá. Não? O que nós necessitamos é ser um pouquinho mais de publicidade dos benefícios que nós temos. Bueno, Ese es un reto. ¿Cómo no? Ahora, el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El más reciente Monitor País de Interlaces revela que 56% de los venezolanos opina que la principal causa de los problemas económicos del país son las políticas del gobierno, mientras 41% considera que son las sanciones económicas de Estados Unidos. Sin embargo, 82% considera que las sanciones económicas afectan más a todos los venezolanos, mientras que 17% opina que afectan más a los funcionarios del gobierno. 77% está en desacuerdo con que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder. 81% de los venezolanos está en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder, mientras que solo 19% está de acuerdo. 64% de los venezolanos tiene una opinión desfavorable del gobierno de los Estados Unidos, mientras que 24% tiene una opinión favorable y 12% no tiene opinión. Si intentas persuadir a alguien de hacer algo o comprar algo, deberías utilizar su lenguaje, el lenguaje con el que piensa. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.